Atração, vamos lá. Nós temos o tema dessa mensagem hoje é Cartas Ambulantes. Nós estamos aqui, quem foi no Espiritival? Quem estava no Espiritival aqui? Glória a Deus. Nosso tema foi Get Out, então para fora, sair. Então durante todo o ano nós vamos estar tratando sobre a questão de sair das quatro paredes, em diversas perspectivas. Então, hoje o tema dessa mensagem é Cartas Ambulantes. Sábado passado a pastora Sara ministrou aí muito bem sobre qual luz você está mostrando para o mundo, qual luz você está resplandecendo. Nossa igreja agora no domingo, aos nossos cultos aos domingos, nós estamos numa série Através de Mim. Começou essa série aos domingos também. Então todo mundo aqui está falando a mesma língua, porque a igreja está andando para o mesmo sentido, como uma só. E aliás, e afinal, nós somos apenas um só. Se você está nos visitando hoje, você é bem-vindo aqui na Atração, você é bem-vindo nessa casa, e nós somos Igreja dos Filhos. Então nós vamos falar a mesma linguagem e caminhar em unidade. Abra a sua Bíblia, ou ligue seu aplicativo, ou acompanhe aqui no telão 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Quando a gente era pequeno, igreja tradicional falava assim, ó, quem encontrou, diga amém. A igreja, amém. Aí sempre tem uns irmãozinhos atrasados, né? Quem não encontrou, diga misericórdia. Os irmãos, misericórdia. Tinha um ou dois assim no meio do povo. Mas agora a tecnologia ajuda e ajuda bastante. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, diga carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, ou seja, a lei, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Espírito Santo de Deus, guia-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E que em verdade possamos continuar caminhando essa noite, e que em verdade nosso coração venha redescobrir mais um pouco, mais uma faceta da tua glória, de quem tu és. Então Espírito Santo, cubra-nos com a tua palavra e a tua verdade nessa noite, no nome de Jesus, amém. O maior evangelista do século XX, chamado Billy Graham, um norte-americano, ele falou assim: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. E eu concordo demais com essa frase desse grande evangelista, desse grande pastor, conselheiro dos presidentes, né, dos Estados Unidos da América, Billy Graham. Você é um sermão e o mundo está lendo você. O apóstolo Paulo vai escrever nessa carta aos Coríntios e ele vai falar de cartas. Só que não é carta quaisquer. Não é assim, vamos falar de cartas por carta. Não é isso. Antes de falar desse tipo de carta do apóstolo Paulo, é necessário a gente entender. Gente, afinal, o que é carta? Gente, vocês já enviaram carta para alguém aqui, ó? Os casais, principalmente, já enviaram aqui, ó? Gente, eu já enviei várias para Sara. Tô precisando enviar mais, hein, inclusive, né, amor? Ela deve estar me ouvindo, ela vai concordar comigo aí, ó. A gente sempre foi à distância no namoro, então sempre gostava de enviar cartas para Sara, e a gente enviava cartas um para o outro. Aliás, desde o início do relacionamento, um dos nossos primeiros contatos, ela fez uma carta para mim. E a carta, nada mais, nada menos, era que uma aula de inglês. A gente se conheceu rapidamente, ali numa escola de missões, uma escola de adoração lá no Maranhão, e a gente trocou uma ideia rápida, e depois ela me deu uma carta. E quando eu fui ver, era uma aula de inglês, que eu estava comentando que queria aprender inglês. Até hoje não sei, né, não estudei, mas eu aprendi um pouco o que ela falou. Mas na verdade não era uma aula de inglês, era uma carta. Naquela carta o inglês era um pretexto, mas é muito bom receber uma carta. É muito bom você receber uma mensagem, ler, e aquilo trazer conforto, trazer alívio, trazer paz para o seu coração. Carta ou missiva do latim, ou epístola do grego, carta, epístola do apóstolo Paulo, epístola do apóstolo Pedro, epístola Judas, epístolas. A Bíblia tem várias cartas, várias epístolas, várias missivas.
Cartas é isso. Cartas é um conteúdo que eu envio para um destinatário. Eu sou remetente, eu escrevo uma mensagem. Então, com esse destinatário vai acontecer uma comunicação. Então, carta é isso, e ela tem uma finalidade. Ela precisa acontecer essa comunicação com algum assunto relevante. Relevante o suficiente que te fez gastar o seu tempo, sua energia escrevendo, dedicando seu tempo para enviar a carta para alguém. Então, carta é isso, seja uma comunicação formal ou uma comunicação informal. Nesse texto que acabamos de ler, 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está falando de cartas, dentro de uma carta que ele já enviou lá para a cidade de Corinto, aos coríntios. Só que o apóstolo Paulo, ele não está falando das cartas manuscritas. Ele não está falando dos papiros, dos pergaminhos, que até então era a tecnologia da época. Ele está falando agora de cartas humanas, cartas vivas, se referindo aos cristãos da cidade de Corinto. Por isso é uma carta aos coríntios, que graças a Deus o Corinthians essa semana foi eliminado. Que o Espírito Santo conforte seu coração, você corintiano aqui, e que o Senhor ajude o Flamengo amanhã no nome de Jesus. Aleluia. Gente, o apóstolo Paulo enviou a carta aos coríntios, falando, gente, eu estou enviando essa carta manuscrita para falar que vocês não são uma carta manuscrita, mas vocês é uma carta viva. Vocês são uma carta escrita pelo Espírito do Deus vivente, onde nós acabamos de ler. Vocês são cartas, e como diz Billy Graham, traduzindo o apóstolo Paulo, o mundo está lendo vocês. O mundo está olhando e está lendo a mensagem que você está transmitindo. Então, basicamente a conversa do apóstolo Paulo, nesse contexto de 2 Coríntios, capítulo 3, ele está falando assim: ei Coríntios, existe um remetente que através do seu espírito escreveu uma carta, colocou um conteúdo, uma mensagem, e agora você carrega esse conteúdo, você carrega essa mensagem que é de Cristo. E o conteúdo que existe na sua vida deve fazer efeito e transformação quando alguém olha para a sua vida e lê essa carta. Resumindo, 2 Coríntios, capítulo 3. Gente, vocês são cartas vivas. Vocês são cartas ambulantes. Diga para quem está do seu lado, você é uma carta ambulante. E você é uma carta ambulante que está transmitindo uma mensagem de Cristo. Você não está carregando a sua própria mensagem. A sua vida precisa carregar a mensagem de Cristo. E quando alguém olhar para a sua vida, precisa ler essa carta e ser transformada, ser tocada, acontecer algum efeito positivo na vida de quem olhar para você, para a sua carta. Eu gosto muito da frase do evangelista Moody. Foi um grande evangelista já do século XIX. E ele fala assim: de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. De 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. Agora eu te pergunto, se você é uma carta viva de Cristo, se as pessoas estão lendo você, eu te pergunto, que tipo de carta é você e que tipo de mensagem você está passando aos que estão à sua volta? Se lá no seu trabalho hoje olharem para você, se na sua faculdade, na sua escola, se na sua família olharem para você hoje e ler a carta que você é, você carrega uma mensagem de Cristo, um evangelho, uma boa nova, uma carta de transformação, uma carta de amor, ou você carrega uma carta de mau testemunho? Ou você carrega uma carta de vergonha, ou você carrega uma carta de mau exemplo, ou você é uma carta branca, não carrega nada, você não tem conteúdo nenhum de Cristo. Que tipo de carta é você? Que tipo de mensagem você está carregando? Que tipo de mensagem você está comunicando com a sua vida? Não se esqueçam, nosso tema é cartas ambulantes, porque você é uma carta ambulante. E eu quero compartilhar com vocês 2 pontos dessa mensagem. E o primeiro, eu quero construir com vocês a partir do versículo 3 do texto que acabamos de ler, 2 Coríntios 3:3. Existe uma afirmação aqui nessa carta, que vai falar, nesse texto, que vai falar assim: estando já manifesto como carta de Cristo. Não está falando se, não está falando talvez, isso já é um veredito que está nesse contexto.
O apóstolo Paulo está falando, vós sois, em outras versões, cartas vivas, cartas de Cristo, pelo Espírito do Deus vivente, foi escrito. Então você é uma carta de Cristo. Isso é uma afirmação que está sobre a sua vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai falar assim: eu fui crucificado com Cristo. Assim, ou agora, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você é uma carta de Cristo. Você já foi crucificado com Cristo. Agora você não vive para você, mas agora Cristo vive através de você. Ora, atração, se eu sou uma carta de Cristo, se Cristo vive em mim, logo devo anunciar a mensagem de Jesus. É uma carta dele, é um conteúdo dele. Então é de se pensar que se eu sou uma carta de Cristo, carrego um conteúdo de Cristo, então logicamente todas as coisas contrárias ao conteúdo de Cristo não provém de Cristo. Se eu sou uma carta que carrego assuntos contrários aos assuntos de Cristo, essa carta não é de Cristo. Como assim, Jamie? Provavelmente se você precisou perdoar alguém e você não perdoou, você não é uma carta de Cristo. Porque na carta de Cristo, na carta de amor que foi deixada para nós, chamada Bíblia Sagrada, eu olho para lá e vejo que na mensagem de Cristo existe perdão. Logo, quando eu vou na falta de perdão, no sentido contrário, eu não estou passando a mensagem de Cristo. Ah tá, mas o Evangelho também, ele é boas novas. O Evangelho é algo que não traz peso. Aliás, o fardo de Jesus é leve, é suave. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, darei descanso. Vocês podem se aconchegar aqui no meu peito, que vocês vão achar descanso. Descansa em mim. É uma mensagem de Jesus. Está no conteúdo da carta de Jesus. Agora, se eu encontro um assunto que é contrário a esse, como assim um assunto contrário a esse? Agora, se eu encontro um dedo que aponta e acusa, não faz parte do conteúdo da carta de Cristo. Porque enquanto Cristo está tentando aliviar, eu não posso apontar o dedo e querer ser peso e colocar um jugo na vida do meu irmão. Faz sentido para vocês? Vocês estão compreendendo? Então todo assunto que vai contrário ao conteúdo de Jesus não faz parte dessa carta de Jesus. Então quando o apóstolo Tiago, em sua epístola, em sua carta, ele fala que a gente não pode falar mal do meu irmão, eu devo segurar a minha língua, e eu falo mal do meu irmão, eu não seguro a língua, isso não é conteúdo da carta de Jesus. Vocês concordam comigo? Porque está no sentido contrário do conteúdo da carta de Jesus. Quando eu olho para a palavra e vejo o modelo de liderança de Jesus, leve, que impulsiona, que fala segue-me, que restaura, que acredita em quem ninguém acreditava, onde ao invés de apontar o dedo, ele estende a mão. Quando ele começa a pegar pessoas totalmente excluídas pela sociedade, pela igreja, pelos religiosos, ele pega uma pessoa e fala: eu acredito em você, eu tenho um ministério para a sua vida, eu restauro o seu ministério, eu te coloco de pé e falo: vai e apacenta as minhas ovelhas. Isso é uma mensagem de Jesus. Mas quando eu faço o contrário, quando eu não tenho empatia, quando eu não caminho nesse sentido de uma liderança leve, de impulsionar alguém, de cuidar de alguém, está no sentido contrário da mensagem de Jesus. Ou seja, eu não estou carregando a mensagem da carta de Jesus. Você percebe que tem várias coisas no nosso dia a dia que nós podemos estar indo no sentido contrário ao conteúdo de Jesus? Jesus estabelece um padrão de vida, Jesus estabelece um padrão de carta, então eu devo seguir esse padrão de carta. Logo, se eu vou no sentido contrário do padrão dessa carta, eu não estou sendo carta de Cristo. Jamie, como assim? Aqui está o nosso primeiro ponto da mensagem. Cartas de Cristo não comunicam a mensagem do diabo. Cartas de Cristo não comunicam a mensagem do diabo. Então, se você acusa alguém, se você não tem empatia com alguém, se você ao invés de ajudar a levantar, está matando alguém, se você está mentindo para alguém, seja quem for, mas só pequenininho, o pai da mentira é o diabo.
E cartas de Cristo não comunicam mensagem do diabo. Ei, atração, cuide, para ao invés das pessoas olharem para a sua vida e ler uma carta de Cristo, olhar para a sua vida e ler uma carta do diabo. Cartas de Cristo não comunicam mensagens do diabo. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e versículo 21. Ora, as obras da carne, da concupiscência, do nosso ego, do nosso eu, são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. O que tais coisas concordam. Você quer um exemplo de tudo que é contrário à carta de Jesus? Gálatas capítulo 5. Obras da carne. Sim, obras feitas por você, transmitindo uma mensagem do diabo. Inveja, bebedice, glutonaria, dissensões. É sério que você não vai perdoar quem caminha com você por causa dessa besteira? Imagine se Jesus, ele vai na sua mesma régua. Será que ele tinha te perdoado? Jaime, mas tu não sabe o que ela fez comigo. Jaime, ela chegou no GC e nem olhou pra mim. Aquele dia também, se nem fala comigo, também não fala com ela. Já pensou se Jesus fosse deixar de falar com a gente toda vez que a gente também deixa de falar com ele? É uma mensagem contrária de Cristo, não faz parte da mensagem de Jesus. E você está aí segurando o perdão, em vez de liberar, pensando que está sendo uma carta de Cristo. Você está transmitindo uma mensagem do diabo. E você está aí, falando mentirinha porque é pequenininha, não vai dar em nada. E você está aí, sendo filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Cartas de Cristo não comunicam mensagens do diabo. Feche os seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, se há algo em nós, alguma dissensão, facção, falta de perdão, idolatria, bebedice, glutonaria, palavrões, Deus, toda a obra da carne, arranca de nós, Espírito Santo. Nós não queremos ser mensageiros do diabo, mas nós queremos ser mensageiros de Cristo Jesus, cartas vivas, cartas ambulantes que anunciam, propagam e proclamam as boas novas de Cristo. Nós queremos ser cartas que falam e anunciam a mensagem de Jesus. É no teu nome que nós oramos, Jesus. Amém e amém. O nosso segundo ponto da mensagem e último está também no versículo 3, e eu quero ler novamente com vocês. Na parte B do versículo, vai estar falando assim: escrita não com tinta, mas escrita pelo Espírito do Deus vivente. Escrita não com tinta, mas escrita pelo Espírito do Deus vivente. Atração, para a gente começar a construir o nosso segundo ponto, é necessário observar a parte B do versículo. E ela vai afirmar que nós não fomos escritos com tinta. Ele não está falando das cartas manuscritas. Ele não está falando dos pergaminhos. Não, ele não está falando disso. Ele está deixando bem claro que agora nós somos cartas vivas, escritas pelo Espírito Santo, ou pelo Espírito do Deus vivente, ou pelo Espírito de Jesus, como em algumas outras versões vai afirmar. Portanto, se nós somos uma carta escrita pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos transmitir uma mensagem do Espírito, porque Ele que faz a escrita dessa carta. Ele fez, Ele faz, Ele continua escrevendo a nossa história. Toda carta tem um destinatário. Toda carta tem um remetente, tem uma mensagem e tem um destinatário. E essa mensagem precisa chegar no seu destino final. Ou seja, se você é uma carta, você também tem um destino.
você também tem um endereço. Não, o Vini, o endereço dele é esse, mas a Júlia, mas a Laura, a Ana, o Diego, a Sara, a Jéssica, o Bruno, o Igor, a Clara, o Jay, enfim, várias e várias cartas. Cada uma desses nomes, cada uma dessas cartas citadas e não citadas, que se encontram nesse ambiente, cada uma carta, que são vocês, tem um endereço, tem um destinatário. Mas como assim, Jamie? Como assim eu sei disso? Para onde eu vou? E é muito fácil. A gente precisa se atentar aonde Deus está nos mandando. Todo lugar que você pisar os seus pés é uma carta chegando ao destinatário. Todo lugar que você pisar os seus pés, tem alguém lendo a carta que você é. E eu volto lá no início da mensagem. Que tipo de carta você é? Quando alguém olha para a sua vida e lê a carta que você é. Seja sincero consigo mesmo. Você chegou no seu trabalho, você chegou na sua faculdade, escritório, escola e etc. Se alguém lê a carta que você é, essa pessoa vai se aproximar de Jesus? Ou ela vai continuar a mesma coisa que ela está? Lá no seu trabalho você recebe vários e vários clientes, você atende várias pessoas lá no seu trabalho, no dia a dia, todos os dias. Gente, na sua família você se relaciona com parentes não cristãos. Aí os seus parentes, os seus familiares vão olhar para você, os seus clientes, seus atendentes, seja lá o que for, vão olhar para a sua vida, vai ler a carta que você é, eles vão se aproximar de Jesus. Ou você não vai ter relevância nenhuma na vida dessa pessoa. Quando você chega aos seus destinos, quando você chega em seus endereços, a carta tem conteúdo ou é uma carta em branca? Qual a relevância da sua carta no meio em que você vive? Toda carta tem um endereço. Eu gosto também da frase do pastor norte-americano John MacArthur. E ele vai falar assim: você é a única Bíblia que muitos incrédulos irão ler. Você é a única Bíblia que incrédulos, gente, vão ler por toda a vida. Talvez teu amigo seu, tem um ateu lá no seu trabalho, que nunca vai ler a Bíblia, ele não tem interesse, porque ele não foi alcançado por essa graça. Ele não vive o que você vive. Então, não é interessante para alguém que não é cristão ler Bíblia. Porque Bíblia é para quem já é cristão, principalmente. E aos que foram alcançados pela graça e leram a Bíblia antes e depois, sabe que é totalmente diferente. Talvez você seja essa pessoa que antes de ser cristão, antes de se converter, você lia a Bíblia e aquilo ali não significava nada para você. Depois que Deus alcança o seu coração, quando você começa a ler a palavra dele, parece, cara, onde é que estava isso? Onde é que estava isso? Então, da mesma forma que a Bíblia causa esse impacto na nossa vida quando a gente lê, cara, é tão bom quando você está no seu quarto e você começa a ler algo e Deus invade aquele ambiente e aquela palavra entra no seu coração, isso é muito bom. Mas agora pegue esse mesmo exemplo e coloque ele na sua vida. Você no seu trabalho, faculdade, casa, rua, seja lá onde for. Quando alguém olha para a sua vida, vai ter alguma mensagem de transformação para a vida dela? Vai ter alguma mensagem na sua vida de relevante para a vida de alguém que está ao seu redor? Você é a única Bíblia que alguns incrédulos irão ler. Existe uma responsabilidade que está sobre você, de carregar a mensagem de Cristo. Você é uma carta de Cristo, uma carta viva que carrega a mensagem de Cristo, o conteúdo de Cristo. Quem é o responsável pela essa escrita? O Espírito do Deus vivente, o Espírito Santo. Jamie, mas como eu posso saber de fato qual a minha métrica? Como eu vou saber se eu estou carregando essa mensagem ou não? Será que eu estou sendo luz na vida de alguém, sal na vida de alguém? Será que eu sou de fato essa carta viva para alguém, na vida de alguém? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa é a sua métrica.
James, mas eu falei muito em língua na igreja. Ei, sábado passado tu nem viu tanto que eu falei em língua. Ei, foi top. Ei, quem fala em língua, edifica a si mesmo. Isso é bom, é ótimo, continue. A carta viva não é para edificar você, é para edificar o outro. James, mas eu estou indo na atração todo sábado, meu Deus. A cada sábado Deus tem feito algo diferente, é muito bom na minha vida. Recebi uma palavra, uma profecia. Amém, glória a Deus, isso é muito bom. Mas que ponto você está sendo uma carta viva para fazer a diferença na vida de alguém? Quando alguém olha para a sua vida, será que ela vai enxergar a mensagem que é do Espírito? O fruto é do Espírito, logo o conteúdo dele, ele vai falar sobre aquilo que ele é, sobre os atributos de Deus, mansidão, domínio próprio. Gente, eu aprendi com o pastor Tiago, e marcou minha vida quando ele falou aquilo. Quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Ah, mas no meu trabalho tu não tem noção, Jamie, tanto que aquela menina, vou nem falar dela. Cara, não tem noção como aquele cara é enjoado. Cara, meu chefe então, cara, ele chega, eu já faço cara feia. Quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Estou citando apenas um dos pontos do fruto do Espírito. Se o Espírito é responsável de escrever a carta, o conteúdo vai vir dele também. Mansidão. E aí? Será que na sua carta contém esse conteúdo? Domínio próprio. Será que na sua carta contém esse conteúdo? Amor. Será que na sua carta contém amor? Quão bom é ler uma carta de amor? Quão bom é ler uma carta que traz afago, traz paz, carinho, a gente se sente amado. E o nosso segundo ponto é: cartas de Cristo comunicam fruto do Espírito. Você está comunicando o fruto do Espírito ou você está comunicando obras da carne?